Se não estiver vendo direito, alguma parte escondida, me avisa, tá? Para eu ajeitar aqui. Então, hoje é dia 16/6. É o capítulo 13. Então, o assunto é domínio de funções. Então, existem alguns tipos de funções específicos, né? Então, domínio, quando fala domínio de funções, seria assim, quais os valores que podemos colocar no lugar do x. Então, um primeiro tipo, né, seria assim, quando a função apresentar uma expressão que tem fração. Então, vou marcar aqui, ó, função com x na parte de baixo da fração. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa função aqui, ó. Então, nota que esse tipo de função, quando tem x na parte de baixo da fração, eu tenho que tomar um cuidado danado, e tem alguns valores que eu não posso colocar no lugar do x, que faz com que a função não exista. Então, eu tenho que garantir no domínio dessa função que eu não vou colocar esse valor do x aí, que vai fazer com que essa função não exista. No caso de fração, o problema é dar zero na parte de baixo. Não pode ser zero na parte de baixo de fração em lugar nenhum, muito menos em função, tá? Então, nesse caso aqui, né? Caramba! Acho que o coronga tá me pegando. Credo, professor, fala isso não. Espera aí que tá engasgado aqui ainda. Bom, vamos lá, vamos tentar. Toda vez que tiver x na parte de baixo da fração, a gente tem que falar assim, ó. O que tiver embaixo da fração, o de cima não importa. O que tiver embaixo da fração tem que ser diferente de zero para que a função possa existir, tá? Então, nesse caso, se eu passar o 2 para o lado de lá, vai dar x diferente de 2, tá vendo? Então, o domínio dessa função, deu soluço agora, seria assim, todos os números pertencentes aos reais, ou seja, todos os números, menos o 2, ou seja, Ô, professor. diferente de 2. Eu posso pôr qualquer, só um minutinho, eu posso pôr qualquer número no lugar do x aqui, menos o número 2, tá vendo? Então, pode ser escrito assim, ou pode ser escrito assim, ó, domínio, todos os reais menos o conjunto formado pelo número 2, porque se eu pôr o número 2, vai dar zero embaixo e não existe divisão por zero. Então, o primeiro tipo é quando tem a fração e tem x embaixo, tem que ter x embaixo. Se não tiver x embaixo, não importa, ele pode ter a fração que for. Tá escutando? Tá passando a propaganda. Ai, beleza. Forte Virou com 60 cápsulas por R$ 59,90. Omeprazol com 56 cápsulas por Bom, vamos lá. Então, o domínio poderia ser aqui, nesse caso, todos os números, com exceção do 2, tá? Quem quer perguntar alguma coisa aí para mim? Não, não é nada, não. Pode falar, Adriel. Não, era... você explicou agora, entendi. Deu certo agora?
Tem que ter aquela última parte de baixo lá, que o número real menos, tem que ser menos 2. Tem que tirar o 2. Então, é só, todos os reais, tal que eles sejam diferentes de 2. Porque se você pôr 2, vai dar 0, deu 0, não tem como. Qualquer coisa dividida por 0 não existe, tá? Bom, um segundo tipo, né? Eu estou colocando, vou pôr aqui os tipos mais comuns, tá? Um segundo tipo seria quando tem raiz, né? Então, seria assim, ó, função com x dentro da raiz quadrada. Então, por exemplo, tem uma função que tem uma raiz quadrada e que tem x lá dentro. Então, por enquanto, né, enquanto a gente está no primeiro colegial, a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Futuramente vai existir, mas por enquanto não existe. Então, quando eu tiver x dentro da raiz, para eu poder achar o domínio, ou seja, quais os possíveis valores que eu tenho que pôr no lugar do x, eu tenho que excluir aqueles valores do x que vão fazer essa parte aqui ficar negativa. Então, a gente faz assim, ó, 3x menos 12 tem que ser maior ou igual a zero, tá? Tem que ser garantir que isso aqui no mínimo é zero. Dou zero para frente, tá? Bom, aí virou uma inequaçãozinha do primeiro grau. Passo 12 para lá, né? Passo 3 dividindo. Tá dando para ver essa parte que eu estou escrevendo aqui agora? A partir daí não dá mais. Mas e o 3? Tá vendo o 3? Sim, o 3 sim. Tá, então eu vou para cima. Então aqui vai ficar x maior ou igual a 4, tá vendo? Ou seja, eu só posso pôr valores do x aqui desde que eles sejam maiores ou iguais a 4. Porque se eu colocar um valor do x que não obedeça a isso daqui, vai dar negativo. E negativo dentro da raiz, a gente não consegue calcular. Então, o domínio, né, seria x pertencente aos reais tal que o x tem que ser maior ou igual a 4. Tá? Esses são os dois tipos. Agora, o terceiro tipo, de novo, que pariu. Estou aqui com a farmacêutica Natália. E esse mês é o mês de amanhã de ofertas da Farma Mais. Temos várias ofertas de inverno para vocês. Estão escutando a Natália aí? Farmacêutica Natália. Sim. Muito bom, hein? Bom, vamos lá. O terceiro tipo é quando a gente mistura esses dois, tá? O que significa misturar esses dois? Raiz com x dentro da raiz e na parte de baixo da fração. Eu vou precisar trocar a folha, pessoal. Por mim, pode trocar. Por Pode? mim também. Peraí. Tá bom, Maria Eduarda. Pronto, pode trocar por mim. Beleza. Bom, turma, então eu vou para frente, tá? Se alguém mais precisar que espera, avisa aí. Terceiro tipo, então. Terceiro tipo. Então, é quando a função tem x dentro da raiz quadrada e na parte de baixo da fração. Por exemplo, y igual, aqui pode ser qualquer coisa em cima, tá? 3x mais 8, sei lá o quê. Embaixo, raiz quadrada de x menos 5. Então, aqui eu vou ter que juntar as duas ideias que a gente utilizou anteriormente. Então, o que acontece? Dentro da raiz não pode ser negativo e na parte de baixo não pode ser zero. Então, o domínio vai ser encontrado assim, ó, x menos 5 maior
do que zero. Eu não coloco o sinal de igual, que vocês viram que no anterior colocou igual, tá vendo? Porque aqui poderia ser igual a zero, que raiz quadrada de zero existe, dá zero, tá? Então, por isso que pôs o igual, né? Aqui, como está na parte de baixo, eu não coloco o sinal de igual. Então, fica só x menos 5 maior do que zero. Passo 5 para lá. Então, quer dizer que, para essa função existir, eu só posso substituir o x por valores maiores do que 5, tá? Então, domínio, né? X pertencente aos reais, tal que x é maior do que 5. Se você colocar qualquer número que não obedeça isso daqui, ou vai dar negativo, ou vai dar zero embaixo, tá? E aí, nesses dois casos, a função não é mais uma função real, certo? Nós estamos sempre trabalhando nos números reais, tá? Baseado nesses três fatos aí, turma, a gente consegue resolver o exercício 5 agora. O exercício 5, que está na página 443. Ele dá uma função lá, né? Formada por por duas frações, x menos 1, x mais 1, somado com 3x e raiz quadrada de x mais 4. Então, você viu que aqui tem tudo, tá vendo? Tem a raiz está na parte de baixo e ainda tem essa outra fração aqui. Então, a gente vai ter que achar um x que satisfaz todo mundo aqui, certo? Não adianta um pedaço ou outro, né? Então, a gente vai fazer assim. A primeira parte aqui da fração, nós vamos falar que ela tem que ser a parte de baixo diferente de zero. Então, começa aqui, ó. X mais 1 diferente de zero, então o x tem que ser diferente de menos 1. Deixa guardado aqui. Nessa outra fração, como é raiz e está na parte de baixo, a gente escreve que x mais 4 é só maior do que zero, não põe sinal de igual, tá? Então, x tem que ser maior do que menos 4. E agora eu tenho que fazer a intersecção desses dois aqui, ó. Intersecção, certo? Então, x maior do que menos 4 e, ao mesmo tempo, diferente de menos 1. Porque se eu deixar só x maior que menos 4, o menos 1 vai fazer parte, tá vendo? Então, juntando esses dois aqui, né? O domínio é x pertencente aos reais tal que o x tem que ser maior do que menos 4 e x diferente de menos 1. Isso daí está numa das alternativas lá. É a alternativa D. Certo? Deixa eu marcar aqui que é a intersecção. Esse sinal aqui, ó. Alguma dúvida, pessoal? Não. Bom, aí, com isso, a gente já vai poder ir para o capítulo 14, que é só exercícios, né? Então, dá para ir direto no 14, exercícios sobre funções, aí, né? Então, essa parte de funções, como eu falei para vocês, né, o primeiro colegial inteiro, na parte de álgebra, é dedicado a funções. Então, logo nós vamos estudar a função do primeiro grau, que é a reta, função do segundo grau, que é a parábola, função exponencial, que cai pra caramba em vestibular, o que mais cai é a função exponencial. Depois a logarítmica também, tá? E modular. Isso vai ser o objetivo do estudo nosso até o final do ano. Tudo certo, pessoal? Vê aí se eu posso trocar a folha para a gente ir para o módulo 14. Capítulo 14. Eu espero. Só avisa a hora que terminar, tá?
Por mim, pode. Beleza? Mais alguém aí? Precisa que espera? Por mim, pode ir já. Pode ir. Tá. Vamos lá. Bom, então, turma, vamos começar aqui o capítulo 14, que é só exercícios. Isso acontece lá na página 447. Primeiro. Então, o primeiro, ele fala que uma função é do tipo ax mais b. Então, vamos lá. Ô, professor, Pode falar. você vai passar ainda o que vai cair na prova? Então, eu não sei quando que é a prova. Que dia vai ser a prova? Você sabe falar? Não, o dia eu não sei não. Peraí, A eu semana... vou ver aqui. Vê aí. Que aí a gente já combina hoje, né? Se for o caso de combinar hoje. Eu acho que vai ser na outra semana. Não nessa próxima, na outra? É, Ó, a porque prova- começa quinta-feira, né? Ah, As começa provas. A quinta prova agora? de álgebra, Não, semana que vem. A outra? É. Hoje é dia 16. Você está falando que começa dia 24, é isso? É. a prova de É isso. álgebra é no dia 30. Ah, é 30? É. Ah, é 30. Tá, então eu vou marcar aqui, ó. 30/6. Prova. Tá. Então a gente vai ter aula, semana que vem ainda tem aula normal, então, né? Tem. Tá. Se não der para marcar hoje, a gente marca. Mas hoje nós vamos chegar aqui o capítulo 14 é o último dessa apostila, não é? Tem o 15. Dá uma olhada aí. Então já dá pra gente combinar, né? No final da aula a gente fala, tá? Então vamos lá, exercício 1. Ele fala que a função é do tipo ax mais b, diz que o a tem que ser diferente de zero, deu uma outra informação, disse que f de x ao quadrado menos 1 é igual a 3x ao quadrado menos 2. Beleza? Aí deu essa informação, tá? Para qualquer x real, então podemos afirmar que, agora ele quer que, sabendo essas duas coisas, que a gente ache um relacionamento entre A e B, tá vendo? Olha as alternativas. A mais B igual a 5, 2A menos B igual a 5, A menos B igual a 1, A menos 2B igual a 0 e A mais 2B igual a 7. Então a gente vai ter que tentar achar aí alguma coisa entre A e B. Bom, para isso, a gente vai atribuir alguns valores para o x e tentar ver o que a gente consegue em função de A e B aí, tá? Então, por exemplo, ó, vamos começar assim, ó, para x igual a 1. Vou pegar um valor 1 aqui, vou pegar valor fácil, né? Não vou pegar valor fracionário, que eu não gosto de sofrer, certo? Vou pegar valorzinho fácil. Aí, se eu pegar x igual a 1, eu vou substituir o 1 onde tiver x, aqui e aqui, certo ou não? Que aí nós vamos saber, se o x for 1, quanto que dá o f de x, né? Vamos dizer assim, tá? Então, ficaria assim, ó, f de 1 ao quadrado menos 1, 3 vezes 1 ao quadrado menos 2. Eu coloquei o número 1 no lugar do x aqui, certo? Então, aqui vai dar 0, não vai? Ó? Porque 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0. Aqui vai dar 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 3, 3. 3 menos 2, 1. Então, nota que a gente acabou de achar aqui que se for f de 0, a resposta dá 1, certo ou não? Alguma dúvida até aí?
Então, eu obtive um ponto aqui, ó. 0 e 1. Se o x for 0, o y, vamos dizer assim, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que y, tá vendo? Então, se o x for 0, o y dá 1. Com isso, a gente já até consegue achar o valor do b, mas vamos deixar guardado isso daqui. Tá. Vocês viram que quando a gente escolheu o número 1, foi um bom valor para colocar aqui no lugar do x, né? Ó? Porque se eu coloco um outro número, elevado ao quadrado, pode ser que dá algum estresse aí. Outro detalhe, como aqui está elevado ao quadrado e aqui também está elevado ao quadrado, se por acaso no lugar do x eu colocar raiz de 2, pensa, ó. Vamos pensar, raiz de 2, podia ser raiz de 3, raiz de 4, mas vou pôr número baixo, para ficar fácil de fazer a conta. Se eu colocar no lugar do x raiz de 2, o que vai acontecer? Vou pôr aqui, vai elevar ao quadrado, a raiz vai desaparecendo, vai. Aqui também, tá vendo? Ó? Então, vamos lá. Raiz de 2 ao quadrado menos 1, tá vendo? Ó? Aqui e aqui. 3 raiz de 2 ao quadrado menos 2. Bom, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Então, aqui vai ficar 2 menos 1. E aqui vai ficar 2 também. 3 vezes 2. 2 menos 1 é 1. 2 vezes 3 é 6. 6 tira 2, 4. Então, a gente obteve um outro ponto aqui, ó. Se o x for 1, aqui deu 4. Tá certo ou não? Então, nota que agora, se eu pegar esses dois caras aqui, ó, e colocar no x e no y, no x e no y, nessa função, a gente consegue, talvez, achar o valor do a e do b, tá? Então, vamos começar por esse, ó. Sempre, então, o primeiro número nós vamos colocar no lugar do x e o segundo número no lugar do y. Então, quando eu fizer essa substituição, nessa função aqui, ó, vai ficar 0 no lugar do x e 1 no lugar do y. Então, vai dar isso aqui, ó. 1, a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0 mesmo. Então, vai ficar 0 mais b igual a 1. Então, a gente conclui que o b vale 1. Então, já encontramos o valor do b. Agora, eu vou pegar esse daqui, ó. Vou pôr o número 1 no lugar do x e o número 4 no lugar do y. Nessa mesma função. Mas eu já sei que o b vale 1, né? Então, também posso pôr 1 ali, ó. Então, vamos lá. 4, tá vendo? No lugar do y. A, o x é 1. E aqui eu colocaria b, mas como eu já sei que o b é 1, coloca 1. Aí nós vamos achar o valor do a. Então, aqui vai ficar a vezes 1 dá a. Então, vai ser a mais 1 igual a 4, né? A mais 1 igual a 4. Passo 1 para lá. 4 menos 1. Então, significa que o a é 3. Então, se a gente sabe que o a é 3 e o b é 1, agora é só procurar qual alternativa que dá certo. A alternativa A, será que dá certo? Ó, a alternativa A está somando A mais B, está falando que dá 5. Mentira, porque 3 mais 1 dá 4, então não é a alternativa A. A alternativa B dá certo. Dá porque certo, B? Ah, É, 2A vai dar 6, ah, menos 1 do B, que dá 5. então beleza. 2 vezes 3, 6 menos 1, 5, é isso mesmo, certinho, verdadeiro. Então, alternativa B. Então, terminando de copiar aí, me fala para a gente poder fazer o 2, tá? Por mim, pode já. Tá. Tem alguém que quer que espere um pouquinho? Só um momentinho. Tá, joia. Acabei. Tá, joia, Maria Eduarda. Mais alguém, turma, quer que espera? Bom, então vamos tentar fazer o exercício 2.
O 2 é aquela história do domínio, tá vendo? Então, ele deu uma função, em cima tem raiz, e embaixo da fração tem x. Então, a gente tem que fazer as duas partes e tem que pegar a intersecção das duas, certo? Então, vamos por partes, né? A parte de cima, que tem a raiz, então o que eu tenho que falar? Que o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Aqui eu posso pôr o igual porque ele está em cima da fração. Então, aí quando eu passar o 2 para o lado de lá, vai ficar assim. Aí, como aqui é negativo, eu multiplico por menos 1. Quando eu multiplico uma inequação por menos 1, eu não posso esquecer de, além de trocar esses dois sinais aqui, também trocar o sinal da desigualdade. Então, fica assim, ó, menor ou igual a 2. Então, isso aqui seria um pedaço da resposta, tá? A outra parte é a fração, o que está embaixo da fração tem que ser diferente de zero. Nós vamos pegar aqui, ó, x2 menos 8x mais 12, e a gente vai ver quais os valores que tornam isso aqui zero, e aí depois eu excluo eles do domínio, tá? Então, é uma equaçãozinha de segundo grau. É diferente, não é? Então, exatamente. Então, primeiro eu vou fazer igual, porque aí eu vou achar quais os valores que supostamente deixariam isso aqui igual a zero, certo? E aí, na hora do domínio, eu excluo esses valores que vão zerar a parte de baixo, tá? Tudo bem? Quem que falou comigo? Sim, tudo certo. Tá. Mas, se você quiser pôr o diferente aqui também, é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, delta, né? Faz por soma e produto, professor, mais rápido. Não entendi, Adriel. Por soma e produto, mais rápido. Você prefere pôr o diferente, Adriel, é isso? É, fazer por soma e produto, é mais rápido. Ah, tá, some produto, sei, entendi, agora entendi. Sim, é mais rápido, mas vamos devagar aqui, tá? Mas sim, por soma e produto, dois números que somado dá 8 e que multiplicado vai dar 12. Você viu que aqui está menos 8, mas a gente fala 8, né? Certo? Então, bom, vamos lá. Seria o 2 e o 6, né? Mas vamos para o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, certo? Então, 64. 4 vezes 12 dá 48, né? Quanto dá 64 menos 48? Dá 16? É isso, né? Aí você vem lá. X igual menos B, né? Tem um menos aqui também. Mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes o A. Então, aqui é 8 positivo. Raiz de 16 é 4 e aqui é 2. Duas respostas para o x aí. 8 mais 4 é 12, dividido por 2, 6. 8 menos 4 é 4, dividido por 2, 2. Então, como a gente tinha falado, 6 e 2. Então, significa que eu tenho que retirar esses dois números do domínio, certo ou não? Então, eu tenho que colocar que o x pode ser qualquer número, menos o 6 e menos o número 2. Então, vamos supor, se eu chamar isso aqui de A e esse daqui de B, né, onde o B vai ser x diferente de 6 e x diferente de 2, então agora eu tenho que fazer a intersecção. A intersecção com B. Ou seja, o x tem que satisfazer os dois simultaneamente, tá? Quando eu tenho essa parte do A aqui, né, ó, então a gente representa por uma reta, por exemplo, né? Aí eu coloco aqui o número 2, né, ó, 2, e é todo mundo menor do que 2. Esse seria o A. O B é todo mundo excluindo o número 2 e excluindo o número 6. Então, seria isso aqui, ó. Toda a reta real inteira, aberta no 2 e aberta no 6, né? Não vale o 6 e não vale o 2.
e aqui no final a gente faz a intersecção. A intersecção é a parte das duas retas que satisfaz simultaneamente as duas. Então, seria aqui, ó, aberto no 2 para trás. Então, aqui vai produzir o domínio. X pertencente aos reais tal que o X é menor do que 2. Tá? X menor do que 2 é a letra E. Observa a letra E. Menor do que 2 seria do 2 até o menos infinito, né? Então, também pode ser escrito assim, ó. Aberto no menos infinito até o 2 aberto também, ó. Certo ou não? Tudo bem? Então, letra E, esse é a mesma coisa desse, tá? Para cá é o menos infinito, né? Para cá seria o mais infinito, certo? Pode perguntar se tiver dúvida aí, turma. Professor, pode repetir a explicação do final? Que final? A intersecção? Isso. Intersecção é o que tem nos dois ao mesmo tempo. O que tem nos dois ao mesmo tempo, ó, é do 2 para cá. Porque para cá só tem nessa reta do B, não tem na do A. Então, a intersecção é aquele que faz parte dos dois simultaneamente. O 2 é aberto aqui, quer dizer que não vale o 2. Então, se não vale o 2 aqui, não vai valer na intersecção também. Então, do 2 para trás, tá vendo? Para cá é menos infinito, né? Ó. Então, menos infinito até chegar no número 2 com bola aberta no 2, tá? Que parte que você não entendeu, Adriel? Tanto faz responder assim, tá vendo? X menor que 2 ou de menos infinito até 2. E essas perninhas para fora significa que é aberto. Se a bola fosse fechada, aqui eu colocaria a perna para dentro e o sinal de igual aqui, ó. Pergunta aí, Adriel, alguma coisa. Não, era só essa parte mesmo, que eu não tinha entendido. Tá. Mais alguém, turma, quer perguntar alguma coisa? Tem que perguntar, não adianta chegar. A parte da intersecção, o Adriel acabou de perguntar, só que eu não prestei atenção. Como que é? Intersecção é o que está nos dois ao mesmo tempo. Qual parte que está marcada do A e do B simultaneamente? Essa aqui, ó, é do 2 para a esquerda, tá vendo? No A só está marcado do 2 para a esquerda. No B está marcado todo mundo, menos o 2 e menos o 6, tá vendo? Reta inteira, tiro 2 e tiro 6. Então, qual que é a intersecção? Qual é a parte que está simultaneamente no A e no B? Essa aqui. Entendi. Tá? Mais alguma pergunta? Meninos e meninas, vocês têm que perguntar na aula. Não adianta vir perguntar na prova, certo? É na aula que tem que esclarecer dúvida. Pergunta o que quiser perguntar, não tem problema nenhum. Qualquer que seja a dúvida, pode perguntar, tá? Qualquer dúvida, pergunta. Bom. Esses daí são duas formas de respostas possíveis? Sim, duas formas. Essa ou essa. E a letra E aqui não é uma e a outra, não. O E é a resposta, tá? Aqui é ou, né? Uma resposta ou a outra. Essa aqui é a que está marcada nas alternativas, mas poderia ser essa, tá? O E é a alternativa E, que tem a resposta certa, tá? Então, pode ir para frente. Então, vou para frente, tá, pessoal? Não fica com dúvida não, hein? Não fica engolindo dúvida aí não, pessoal. Terceiro. O terceiro, ele dá um gráfico aí com alguns pontos, né? Vou ter que fazer o desenho aqui para poder explicar para vocês o exercício. X, Y. Então, vou marcar só os pontos que tem aqui, tá? Ponto 1 e 2, né? Vamos supor que seja assim, ó. 1 e 2. 2 e 4.
Aí tem um outro ponto no 3 e 1. Tem um outro ponto no 4 e 6. Quatro e 6, né? E tem um ponto no 5 e 3, que é o 3. 5 e 3. E ainda tem mais um ponto no 6 e 5, que é o 5. Não, professor. Não? Eu errei aí? Tá certo. Não, é que eu tava olhando o outro, tá certo. Ah, tá. Vê se eu errei aí, que Tá certo. eu erro facilmente, eu erro, tá? Então, os pontos destacados são esses, né? Ó, 1 e 2, 3 e 1, 2 e 4, 4 e 6, 5 e 3, e o ponto 6 e 5, tá? Então, quando a gente pega, só para a gente entender, né? Quando eu pego esse ponto aqui, ó, por exemplo, esse ponto, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o f do número 6 vale 5. É isso que esse ponto quer dizer, tá? Esse daqui, ó, ele quer dizer que o f do 5 deu 3. Esse daqui de cima é o f do 4 dá 6. É isso que quer dizer cada ponto desse. Esse daqui é f do 2 igual a 4. Esse daqui é o f do 3, que deu 1. E esse é o f de 1, que deu 2, tá? Bom, baseado nisso aqui, agora a gente vai tentar calcular o valor dessa fração aí que ele colocou, um monte de f, né? F do f do f do 1. Então, f do f do f do 1, dividido pelo f do f do f do 5. Então, a gente começa de dentro para fora, tá? Então, observa, ó. F do 1, tá aqui, ó. Quanto que ele vale? 2, tá vendo? Então, no lugar desse daqui, né? Deixa eu trocar de caneta. No lugar desse daqui, nós vamos colocar 2, tá? Então, vai diminuir um F, né? Então, vai ficar F do F. Isso aqui tudo é 2. Vamos ver o de baixo, ó. F do 5, tá vendo? F do 5, quanto que é o F do 5? Ó? É 3, né? Então, nós vamos pôr 3 aqui. Então, embaixo também vai diminuir. 3. Agora, nova etapa. Na parte de cima, F do número 2, ó. F do número 2, cadê? Tá aqui, ó. F do 2 é 4, certo? Então, aqui eu vou pôr 4. E na parte de baixo, o F do 3, nós vamos pôr o número 1. Então, já vai diminuir mais um F ainda, vai ficar um F só, tá vendo? E agora, finalmente, né? Finalmente, quanto que é o F do 4? Olha lá, é 6, tá vendo? E quanto que é o F do 1? É 2. E aí, 6 dividido por 2, resposta 3. 3 é a letra C. Esse foi o exercício 3, tá? Vê aí, alguma dúvida, pergunta? Quando tiver assim, então, quando que a função tiver nesse formato, significa que tem várias funções sobrepondo a ela? É uma função dentro dela própria, chama função composta. Assim, isso aí significa divisão. Não entendi. Esses parênteses, eles são, o que eles significam, assim? É uma função que foi aplicada no resultado da outra. Por exemplo, ó, você tem um exemplo assim, né? Eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. Aí eu tenho aqui
uns elementos, aqui tem outros elementos. Aí vamos supor que eu tenho uma função f, que pega esse número aqui, vou inventar um número aqui, tá? Pego o número 1, e através da função f, eu encontro um resultado 2 aqui, certo ou não? Tá, beleza. E as outras também, os outros pontos, cada um com o seu. Agora eu pego esse resultado aqui e vou para um outro conjunto. Então eu pego esse 2, e agora vamos supor que eu aplico uma função g aqui. E esse 2, vamos supor que leva aqui no 5. Então, esse g é uma função que foi aplicada no resultado do f. Então, seria assim, ó, g do f do 1 igual a 5. É chamado de função composta. A função g foi aplicada no resultado da função f. Aqui, a função f foi aplicada na outra f e na outra f. Pode ter outra. Então, tipo assim, eu podia inventar uma outra função aqui, né? Um h, um outro conjunto d, e esse resultado, e infinitamente você pode fazer isso, tá? Então, é g do f do 1, que é f do f do f do 1. É isso daí, função composta. Entendi. Ok? Aqui eu fiz com 2, né? E eu troquei a letra só para você entender melhor. Mas aqui é a função f aplicada no resultado dela, e o resultado de novo aplicou ela de novo. Pode fazer infinitas vezes isso, tá? Professor, como que ali deu 3, o F5 ali embaixo? Não, antes. No começo ali. Aqui, ó, é só olhar aqui, ó. F5. Então, procura aqui, ó. Tá aqui, ó. 5, 3. Ah, tá. Você vai olhando aqui, tá? Tá. Ó, o F1, ó. F1. F1 é 2, ó. Certo? Ó. Depois o F2, ó. F2 é o 4. Certo? 2, 4. Beleza? Beleza. Bom, terminaram de copiar, posso ir para frente? Alguém quer que espere um pouquinho? Pode ir. Pode ir, Clarinha. Mais alguma pergunta? Vê aí se tem alguma coisinha que não entendeu, tá? Pergunta. Bom, então vou adiante, tá? Ó, agora nós vamos inverter um pouco a ordem. Nós vamos fazer o exercício 5 e, por último, nós vamos fazer o 4, tá? Então, vamos para o exercício 5. Só vou trocar a ordem, tá? O exercício 5 tem um troço estranho aí, né? Então, tá aqui, ó. A fração principal é essa grandona aqui, ó. Aí, embaixo dela tem 2 somado com outra fração. 2 de novo somado com 3 mais outra fração. Que aqui é 3 de novo, somado com 4 mais x. Então, a fração principal é essa, tá vendo? Por quê? Porque está na frente do sinal de igual aqui, tá? Bom, então, ele pede o seguinte, né? Ele diz que x é diferente de menos 4, porque se o x for menos 4, dá 0 aqui embaixo, tá. Mas ele quer calcular o valor do f de 5. Então, se ele quer que a gente calcule o f de 5, é porque ele está pedindo para a gente colocar o número 5 no lugar do x, certo? Então, nós vamos pôr esse número 5 aqui no lugar do x. Então, vou pôr aqui, ó. Então, vai ficar, ó, f de 5, 1, 2, mais 2, 3, mais 3, 4 mais 5. Bom, então vamos lá. 4 mais 5 dá 9, né? Então, ó, número 1. Três sobre 9 dá 1/3. Você viu que aqui, ó, já juntei o 4 e o 5, né? Tá.
Então, vamos repetir, isso aqui dá 1/3. Certo ou não? Divide por 3, divide por 3. 1/3, né? Agora eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. 3 mais 1/3. Eu vou aqui no rascunho, ó. 3 mais 1/3. Então, é aquela história que você põe um aqui embaixo, acha o mínimo múltiplo comum desses dois, né? Lembra da regrinha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 3, 9. 3 por 3 dá 1 vezes 1. Então, vai dar 10/3. Esse aqui, tá? Então, 1, 2 mais 2 sobre 10/3. Agora, eu tenho que fazer essa conta, ó. Quanto que dá 2 dividido por 10/3? Então, de novo, eu vou no rascunho. 2 dividido por 10/3. Você viu que eu já deixei um espaço aqui embaixo do 2? Porque nós vamos colocar embaixo dele o número 1. E nós vamos fazer o produto dos extremos e o produto dos meios. Então, vai ser 2 vezes 3, 1 vezes 10. Então, isso aqui vai dar 6 décimos. Mas dá para simplificar por 2, né? 3/5, tá? Então, esse resultado aqui, ó, dá 3/5. Então, vamos lá. O número 1, o 2 e tudo isso daqui deu 3/5. Agora eu tenho que fazer 2 somado com 3/5. Então, eu vou no rascunho aqui embaixo. Então, 2 somado com 3/5. Então, de novo, põe 1 aqui embaixo, o mínimo múltiplo comum é 5, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 2, 10. Repete, 5 dividido por 5 dá 1, 1 vezes 3, 3. 10 mais 3, 13/5. Não dá para simplificar, então vai ficar 1 dividido por 13/5. Ó, também deixei um espaço aqui embaixo do 1, tá vendo? A gente colocar 1 aqui e fazer extremos e meios, né? Produto dos extremos, 1 vezes 5, e embaixo o produto dos meios. Então, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 13 dá 13. E aí, acho que é essa a resposta. Letra B. Então, tá aí, né? Um bom exercício sobre frações. Pode perguntar as dúvidas, tá, pessoal? Muita gente tem dúvida em fração, né? Pode falar aí, mete a boca. Não, por mim tá tranquilo. Parece um bicho de 7 cabeças, mas a hora que você vai fazendo. Devagarinho, com calma, né? Certo. Ali não dá pra ver. Acho que é 1 sobre 1, depois 13 sobre 5. Aqui? É. Na verdade, era só o número 1 em cima. Aí eu pus esse 1 embaixo para ficar fração dividida por fração, tá vendo? Ah, tá. Que nem aqui, ó. Dá para ver esse 1zinho pequenininho aqui? Dá. Tá, mesma coisa, tá? Vocês vão avisando aí a hora que eu puder ir para frente, tá, pessoal? Por mim pode, professor. Tá, Espera um pouco, por favor. tudo bem.
Por mim, pode. Beleza? Mais alguém, pessoal? Oi? Pode ir. Mais alguém que espera? Por mim, pode passar. Pode ir, né? Bom, agora nós vamos no exercício 4. Vamos para o 4. Nesse caso aí, desse exercício anterior, não precisou nem levar em consideração as condições de existência que ele deu. Fala de novo. É o Adriel que está falando? Nesse caso aí, então, você não precisou nem levar em consideração as condições de existência que ele deu para X. Ele disse que o X... Então, normalmente, eles têm que escrever isso, Adriel. Ele escreveu lá, vírgula, né? Aqui, ó. Ele colocou assim, ó, vírgula, X diferente de menos 4, né? Ele tem que colocar isso daqui para que exista a função, entendeu? Se você só escrever isso aqui assim, né? Então, você tá escrevendo errado, vamos dizer assim, né? A gente tem que escrever isso. Então, o cara que bolou o exercício, ele tem que colocar isso, porque senão alguém pode vir aqui, se isso aqui ainda for no vestibular, pode querer anular o exercício, entendeu? Então, ele tem que se precaver de todo jeito, né? É que o que ele está falando é que a gente não pode pôr o número 4 no lugar do X, né? Então, aqui ele pôs o 5, entendeu? Não tem nada a ver. Vamos supor que a resposta tivesse dado menos 4 aqui, não tinha problema nenhum. Porque a resposta pode ser qualquer número, tá vendo? O que não pode ser menos 4 é o X, tá? É sobre isso que você está falando? Uhum. Por exemplo, olha o exercício 2. No exercício 2, ele não escreveu isso porque é justamente o que ele pediu para a gente calcular, tá vendo? No exercício 2, né? Olha o exercício 1 lá. Ele colocou lá assim no exercício 1, ó. Na função real f de x igual a x mais b, aí ele falou, ó, com a e b reais e b diferente de zero. Então, ele já colocou aí quem são essas letras a e b, tá vendo? Ele tem que falar quem são. Porque se ele fala que o a e b são complexos, aí é outra história, certo? O a, ele diz que quer que seja diferente de zero, porque senão aquela função ali não é uma reta. Ax mais b é a função de uma reta, tá? Nós vamos estudar mais para frente. Então, ele tem que garantir que é uma reta, e por isso que ele coloca a diferente de zero. Que se o a for zero, a função não é mais uma reta, passa a ser uma constante. É cheio de história, né? Entendi. Então vamos para o 4. O 4 diz o seguinte, tem uma determinada função aí que obedece 3 características. A primeira característica, ele diz que essa função x mais y é f de x vezes f de y. Então, ele diz que se aqui tiver uma soma, eu posso trocar pelo produto, ou vice-versa. O segundo item é uma informação, e ele disse assim, que f de 1 deu 3. Então, né, se eu colocar 1 aqui no lugar da variável, a resposta é 3. E a terceira informação é que f de raiz de 2, ele disse que dá 2. Então, deu essas 3 informações a respeito dessa função. Sabendo isso, calcule, né, quanto que dá f de 2 mais 3 raiz de 2. Você quer saber o valor disso daqui, tá? Então, nota que se a gente pegar isso daqui e já utilizar o primeiro item, né, nós vamos encontrar o seguinte, ó. É como se esse 2 aqui fosse o x, tá vendo? E como se esse 3 raiz de 2 fosse o y, tá? Então, eu posso escrever que é o produto, tá vendo? Então, vamos lá. f de 2 mais 3 raiz de 2, de acordo com o primeiro item aqui, isso aqui é a mesma coisa que o f de 2 vezes o f de 3 raiz de 2. Até aí, algum problema? Bom, aí eu tenho que dar um jeito de fazer aparecer essas informações aqui para eu poder utilizar esses valores, tá? Porque, por exemplo, quanto que é f de 2? Não sei.
Quanto que é f do 3 raiz de 2? Também não sei. Mas a gente pode pegar, né? Esse 2 aqui, ó, pode muito bem ser escrito assim, ó. Concorda? 1 mais 1 igual a 2? Por que que eu fiz isso? Ué, porque esse aqui virou 1 mais 1, é como se fosse agora o x e o y, eu posso separar no produto, tá vendo? Então, essa parte aqui, né, eu posso separar assim, ó, f de 1 vezes f de 1. E qual que é a vantagem de eu fazer isso? Ué, o f de 1 vale 3, tá vendo? Então, eu posso pôr 3 aqui e 3 aqui, certo? Tá, vamos pensar nesse outro aqui, ó. 3 raiz de 2. De que maneira que daria para separar isso daí para cair num desses dois? Por exemplo, esse daqui, 3 raiz de 2, eu posso separar assim, ó. Raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Alterou alguma coisa aqui? Continua sendo 3 raiz de 2, concorda? E se eu pegar agora e nessa função aqui aplicar o primeiro item, ou seja, a soma transformar em produto, então aqui vai ficar, ó, f de raiz de 2 vezes f de 2 raiz de 2, tá? A vantagem de eu fazer isso é que esse aqui, ó, eu troco pelo número 2. Então, por enquanto, eu sei que isso aqui é 3, 3 e 2. E agora eu vou trabalhar com esse, ó. Ok? Então, raiz de 2, 2 vezes raiz de 2, eu posso escrever assim, ó. Tá vendo? Certo? Raiz de 2 mais raiz de 2 dá 2 raiz de 2, certo? E, de novo, a soma eu transformo no produto, né? Então, vamos lá. 3, 3, 2, e aqui vira o produto, ó. Aí, de novo, f do raiz de 2, por quanto eu posso trocar? Por 2. Então, esse eu troco por 2, esse eu também troco por 2. Agora virou tudo número, né? Agora é só multiplicar. Aqui dá 8 e aqui dá 9, né? Então, 9 vezes 8, 72. 72 é a letra B. Bacana, né? Vai falando aí. Então, a gente sempre tem que dar um jeito de usar as informações dadas, tá vendo? Né? Então, esse 2 aqui, se eu parasse aqui, ó, do jeito que está aqui, não sei quanto vale esse, nem sei quanto vale esse, mas esse 2 foi trocado por 1 mais 1. Aí, trocando por 1 mais 1, que é 2, né, então não fiz nada errado, eu posso transformar a soma num produto, tá vendo? E o produto agora fica f de 1 e f de 1, ele já disse para nós que isso vale 3, por isso que aqui eu coloquei 3 e 3, tá? E a mesma ideia foi fazendo com essa outra parte aqui, ó, certo? 3 raiz de 2 é como se fosse 1 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Ó. De novo, a soma vira produto. Esse f de raiz de 2 aqui, ó, troco pelo número 2. Então, virou isso, tá vendo? Aí eu fui mexer nesse. 2 raiz de 2 é como se fosse raiz de 2 mais raiz de 2, dá 2 raiz de 2. De novo. Aí, se tivesse feito direto, teria problema? Não, não teria problema, não. Poderia fazer direto, mas o duro é enxergar isso. O duro é enxergar. Porque, tipo assim, no raiz de 2, se substituísse o raiz de 2, isso, pelo 2, e fizesse depois o 2 de fora, vezes esse 2, estaria errado ou daria uma coisa? Por acaso ia dar certo, né? Mas nem sempre é assim. Vai que a função fosse definida de outra maneira. Aí não dá, tá? Por ela ter sido definida assim, Tá. por acaso ia dar certo, né? Você ia pegar esse 2 e ia jogar aqui, né? Para enxergar o que foi feito mesmo, né? Aí eu fui fazendo passo a passo, tá vendo? Tá? Pergunta mais coisa aí, turma. Esse exercício, eu não considero um exercício facinho, não, tá? Pra gente fazer sozinho isso daqui é duro. Precisa de bastante treino, né? Treino.
Por mim, pode passar. Pode ir. Bom, então, turma, se a gente for observar, né, nós já terminamos aqui o capítulo 14, né? Certo, não? Capítulo 14, e agora seria alguns exercícios, porque a apostila 3 ainda a gente não recebeu, tá certo ou não? Ó, perdão, a apostila 4, né? A 4, 4. Ainda não. Então, a gente vai pegar alguns exercícios anteriores aí, né, de aulas passadas aí, dos contextualizados, né, certo? E vamos tentar fazer alguns aí, né? Tudo bem? Bom. Então, vamos tentar achar algum aí. Você vai fazer o capítulo 15 na semana que vem? Tem o capítulo 15 ainda, né? Eu achei que já tinha acabado, né? O capítulo 15 é só exercício, é isso? Eu não vi. Dá uma olhada aí. Vou fazer o 15 já. Olha, eu tô achando é verdade. É só isso. Eu tô achando que já... Capítulo 15, né? Deixa eu ver aqui. 13... o 15. Oxe, eu tava achando que já tinha acabado tudo. Não, nós vamos pro capítulo 15 agora. Pode abrir o bicho aí. Então, vou para frente. Eu estava procurando alguns exercícios dos contextualizados para a gente fazer, achando que já tinha acabado, mas não acabou não. Nós estamos no capítulo 15, nós vamos fazer o 15 já, tá, turma? Vamos marcar até aqui. Capítulo 15, né? Capítulo 15. Fica lá na página 450. Certo? Na página 450. Então, vamos tentar ver o primeiro exercício. Então, ele deu uma função aí, né? Deixa eu marcar aqui. Tudo bem aí, turma? Podemos continuar aqui? Então, ele disse que a função f de x é quanto? 3x menos a. Beleza. Em que a é um número real, fixo. Aí ele quer que calcula f de 2a menos f de a menos 1, certo? Então, deu essa função e quer que calcula essa expressão aí. Então, você nota que os resultados, eles vão ser todos em função da letra A, tá vendo? Então, tudo vai ter o A misturado, né? Ok? Então, a minha ideia é, eu calculo esse aqui, ou seja, eu coloco 2A no lugar do X, tá vendo? Depois eu calculo esse daqui, ó. Coloco A menos 1 no lugar do X. E faço a diferença entre os dois, tá? Então, vamos calcular previamente quanto que dá f de 2A, ó. Então, nota que o 2A vai ser posto no lugar do x, tá? Que vai ficar 3 vezes 2A menos A, tá? Que vai dar 6A menos A, 5A. Vou fazer a mesma coisa com esse, ó. Depois eu faço a conta de menos entre os dois resultados, tá? Então, vai ficar assim, ó. F de A menos 1, ou seja, nós vamos pôr o A menos 1 no lugar do x. Então, vai ficar 3 vezes A menos 1, menos A. Então, faz a multiplicação distributiva. Aqui vai dar 3A menos 3, menos A, certo? 3A menos A dá 2A, né? Então, eu tenho esses dois resultados, tá vendo? Agora, eu tenho que fazer um menos o outro. Então, 5A menos, vou por entre parênteses, 2A menos 3. Então, f de 2A menos f de A menos 1 vai dar. Faço o jogo do sinal aqui, tá?
menos 2A mais 3. 5 menos 2A vai dar 3A, né? Então, deu 3A mais 3. Aí, não tem essa resposta, mas tem uma que colocou o 3 em evidência, tá vendo? Ó, 3 e 3 colocou 3 em evidência, que é a resposta C, tá? Então, tá aí, né? O exercício 1. Pode perguntar a dúvida. Não tem nenhuma dúvida, não. Não? Ah, ô, beleza, hein? Aí que é bom. Mas alguém pode ter, né? Pergunta aí, turma. Sim, lógico. Quem tiver dúvida, pergunta. Não fica com dúvida, não. Podemos ir fazer o 2? Por mim, pode. Tem alguém Peraí. aí? Tá. Por mim pode ir. Mais alguém, turma? Precisa que espere um pouco. Bom, o exercício 2 é bem tranquilão, mas eu vou esperar um pouquinho para vocês tentarem fazer. Não tem conta nenhuma nele, tá? Basta você analisar os gráficos e observar qual deles que é ou não é função. Que ele falou a história do domínio e da imagem, mas se você olhar todos eles, o domínio está de menos 1 a 1 e a imagem está de 1 a 3. Isso aí não é o que vai ajudar a resposta. O que vai ajudar a gente a achar a resposta é ver qual desses gráficos representam ou não uma função. Aí a gente viu em umas aulas anteriores aí, que bastava a gente traçar retas verticais, e essas retas tinham que cortar em um único ponto gráfico. Se tivesse uma reta que cortasse em mais do que um ponto, não era função. Então, vou esperar meio minuto para que vocês observem aí qual que é a alternativa certa e dá uma luzinha, tá? Vamos lá. Pronto. Qual você acha que é a resposta, Clarinha? A letra D. Tá. Letra D de dado? Isso, D de dado. Vamos lá, pessoal. Ô, professor, Ah, e se tivesse dois gráficos representando aí a questão ia estar cancelada. lá? Questão cancelada, né? Né, no vestibular pode acontecer isso, sabe? Eles bolam uma questão e não prestam atenção, né? E aí a questão é cancelada, porque no vestibular é uma só, né?
No nosso caso aqui, se tivesse duas, nós marcaríamos as duas. Você acha que tem duas? É isso, Adriano? Não, foi uma dúvida paralela. Bom, não sei se dá para vocês entenderem, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, na questão, na letra A. Por que que não é a letra A, né? Se eu pegar uma régua, por exemplo, e traçar uma reta vertical aqui assim, ó. Deixa eu tentar traçar uma de vermelho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Oh, caramba. Vamos supor que eu vou riscar uma bem pertinho do eixo Y, ó. Então, dá para perceber que cortou em 2 pontos aqui? Por isso que não é função. Olha a letra B. Tem um monte, né? Mas vamos supor que eu traço um aqui na letra B, ó. Uma reta vertical. Cortou em 2 pontos? Não é função. Na letra C, mesma coisa, ó. Cortou em 2 pontos? Não é função. Na letra D, qualquer reta que traçar, vai cortar num ponto só, certo? Então, a letra D é função. E na letra E, mesma coisa. Ó. Na letra E tem vários lugares. Tem um lugar aqui que corta em 3 pontos até, quer ver? Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Então, também não é função. Portanto, a certa é a letra D. Qualquer reta vertical que você traçar aqui, ó, só vai cortar em um único ponto. Por isso, é função. E observa o domínio, ó, de menos 1 a 1, tá aqui, e a imagem de 1 a 3, certo? Dá para ver aí, turma? É que vocês têm os desenhos na apostila, né? Mas é só fazer a retinha assim e observar que é a única que corta num ponto só, tá? Algum estresse? Então, tudo bem? Pode ir para frente. Alguma pergunta? Dúvida? Pergunta. Acho que não. Tá. Vamos tentar ver o 3 agora, então. Eu coloquei 2, mas vou colocar 3. Tá aí, 3, tá? O 3, ele deu uma função g de x, né? E é uma fração, tá vendo? 25 menos x. Aí ele faz 2 perguntas. Ele fala assim, ó. Dada a função g de x, tá? Para que essa função tenha sentido, ou seja, para que ela exista, precisamos retirar quais valores do seu domínio? Então, qual é o x que eu tenho que excluir para essa função existir? Isso é fácil, né? A gente já aprendeu. 25, né? 25. A gente aprendeu que a primeira pergunta aí, né? É a parte de baixo, tem que ser diferente de 0, né? Então, multiplicando aqui por menos 1, então eu tenho que retirar o 25. Então, o domínio dela, né? Todos os reais, menos o número 25. Porque se for 25, ela não existe, não tem sentido. Segunda pergunta. Vamos lá, segunda pergunta. Para qual ou quais valores de x a função assume o valor 0? Então, ele quer saber qual é o x que eu coloco aqui para que a resposta seja 0. Então, seria assim, ó. Ele quer que o g de x seja 0, tá? Então, quem é o x para que g de x seja 0, tá? É isso que ele está perguntando. Então, eu coloco 0 aqui, ó. 0 igual 8 menos x, 25 menos x, certo? Coloco 1 aqui embaixo, multiplico em cruz. Então, 1 que multiplica 8 menos x, dá 8 menos x. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Passo o número 8 para o lado de lá. E multiplico por menos 1. Então, 8 é o número que faz com que a função seja igual a 0, certo? Então, se o x for 8, a função dá 0, ok? Aí, só isso.
Beleza, né? Ô, professor, Pode falar. eu não prestei atenção ali na segunda parte que você fez. Por que ficou 0/1? Então, lê o exercício, ó. Lê a segunda Ah, pergunta. sim. Ah, tá. É a segunda pergunta. Ó, vou ler junto com você, ó. Para qual valor de x a função, ó, qual o x, tá vendo? Ó? A função dá zero. É isso que ele está falando, ó. Assume o valor zero, certo? Então, eu pus zero aqui, né? Certo? Ó. Multipliquei em cruz. Então, 1 vezes isso dá isso, 0 vezes qualquer coisa dá zero, passou 8. Então, se o x for 8, vai dar zero, e aqui, então, a função fica sendo zero quando o x é 8, tá? Eu tinha pensado que esse 1 era outra coisa. Esse aqui? Não, o da esquerda ali. Primeiro ali. Esse aqui? 0/1. É. Ah, é para multiplicar em cruz. E também outro, não precisa nem multiplicar em cruz, é só você olhar a fração. Quando que uma fração pode dar zero? É quando o de cima for zero, porque o de baixo nunca pode ser zero, né? A única situação que uma fração pode ser igualada a zero é quando o de cima for zero. Ok, ó. Ó, o de cima aqui, ó. 8 menos x é o de cima, tá vendo? Bom, novamente, nós vamos alterar a ordem. Nós vamos tentar fazer agora o exercício 5, depois a gente volta e tenta fazer o 4, tá? O exercício 5, eu sei que vocês vão acertar com muita facilidade, porque vocês são craque pra caramba em geometria, né? Tô sabendo que vocês são craque em geometria, certo? Posso tirar a folha aqui, turma? Alguém quer que espera mais um pouco? Por mim, pode. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer o exercício 5. O exercício 5, ele dá um triângulo e um... É retângulo ou quadrado? Retângulo, né? Então, vamos tentar aqui, né? Aqui chama de ponto A, B, C, D. Aqui em cima ele chamou de X, Y e Z. Ele disse que o triângulo a seguir tem altura 8, e base 10, certo? E o retângulo, dentro dele, retângulo, tem base x e tem altura y, certo? Quer que calcula quanto que é o y em função do x, tá vendo? Y em função do x, tá? Bom, então, se essa figura aqui é um retângulo, turma, esse pedacinho aqui também é x, ó. X. E aqui também é y, tá? X, x, y, y. Retângulo é assim, né? Agora, a gente vai reparar no seguinte, em dois triângulos aqui, que eu vou destacar mudando a cor deles, ó. Um deles é esse, ó. Dá para ver aí que eu estou mudando um pouquinho ele assim, só destacando ele? Ó. Então, esse é um triângulo, é o XAB, tá? E o outro é esse daqui, ó.
Então, esses dois triângulos, né, o triângulo XAB e o triângulo XYZ, são semelhantes. Por que que eu falo isso? Bom, para dois triângulos serem semelhantes, né, vocês aprenderem em geometria, que eles têm que ter, no mínimo, aí, dois ângulos iguais, congruentes, né? Então, você observa que esse ângulo aqui, ó, ele é o mesmo ângulo, tanto para o triângulo vermelho, como para o triângulo verde, concorda? Então, ele já tem dois ângulos iguais aí, né? Um ângulo igual entre eles, certo? Agora, outro detalhe, ó. Como ele disse que essa figura é um retângulo, e a gente sabe, então, que retângulo, né, ó, retângulo, esse lado é paralelo a esse no retângulo, concorda? Então, se aqui for A, e aqui for B, então A é paralelo a B. Os lados são paralelos, certo? No retângulo. Se esses dois lados aqui são paralelos, ó, vou aumentar um pouquinho esse, ó. Então, e aqui eu tenho uma transversal, tá vendo? Então, vamos lembrar outro fato de geometria. Lados paralelos, ó, e uma transversal. A gente aprendeu que esse ângulo é o mesmo desse, ó, certo? Então, eu vou fazer dois risquinhos aqui e dois risquinhos aqui. Então, nota que esses dois triângulos, o verde e o vermelho, têm dois ângulos congruentes entre si. Quer ver, ó? Ó, esse é o vermelho, tem esse ângulo que eu fiz um risquinho e esse que eu fiz dois. E o verde também tem os mesmos ângulos. Tem um risquinho e dois. Então, significa que esses triângulos são semelhantes, né? Ah, eu fiz ao contrário aqui. Fiz de ponta cabeça aqui. Calma aí. Deixa eu arrumar. Os dois triângulos são semelhantes. Semelhantes, tá? Bom, vamos marcar aqui, já que eu separei os dois triângulos, vamos tentar marcar aqui os elementos que eles têm. Então, o triângulo vermelho aqui mede x, né? Mede x, certo ou não? E o triângulo verde, esse grandão aqui de baixo, mede 10. Tá, que mais? O triângulo verde, ele tem a altura dele medindo 8, ó. 8. Certo ou não? E quanto que seria a altura do vermelho, pessoal? Então, a altura do vermelho. Se aqui tudo é 8... Seria a altura do retângulo, seria a altura do triângulo verde menos a altura do triângulo. Isso aí, isso mesmo, perfeito. Então, seria, ó, 8 menos y, tá vendo? 8 menos y, muito bom. Então, agora, como eles são semelhantes, a gente faz aquela regrinha, né? A altura de um está para a altura do outro, assim como o lado de um está para o lado do outro. Então, 8 menos y, né? Está para 8, assim como x está para 10, né? Altura, altura, base, base, certo? Agora é só multiplicar em cruz e, com isso, tentar achar o y em função do x, né? Então, vamos lá. Multiplicando aqui, ó. 8x. Esse 10 agora multiplica todo mundo, tá? Então, vai dar 10 vezes 8, 80, menos 10y, certo? Bom, como ele quer o y em função do x, então nós vamos passar esse para cá e esse para lá. Então, aqui fica 10y positivo, 80 menos 8x. Aí vai passar o 10 dividindo. 80 menos 8x dividido por 10. Então, dá para tentar simplificar isso daqui, né? Dá para dividir todo mundo por 2? Divide todo mundo por 2, tá? Então, aqui vai dar 40, aqui vai dar 4, e aqui vai dar 5. Então, essa seria um relacionamento entre y e x. É o que ele pediu, né? Calcule y em função do x, certo? Tem a resposta em algum lugar aí, turma? Não. Ah, e deixa eu... Tem, algum lugar tem resposta, dá uma olhada aí. Procura na apostila, pessoal, vocês têm a resposta em algum lugar.
Tá certo, o gabarito. 40 menos 4x sobre 5 lá, tá certo. Deu certo, né? Deu? Pode perguntar as dúvidas aí, tá, turma? Mesmo que seja de geometria, não tem problema não, eu quebro um galho aí, tá? Ô, professor, você também poderia considerar desse trapézio, né, que é formado aí, junto com os dois triângulos aí do lado AB, quadrado. A, B, Y, Z, é um trapézio. A, B, Y, Z é um trapézio. E o que você ia usar do trapézio? Que as duas bases são paralelas. Perfeito. Então, ó, paralelo, né? Aí deu para saber que esses dois ângulos são iguais. Ah, turma, uma coisa que eu preciso falar é o seguinte, eu olhei essa transversal aqui, mas poderia muito bem ter olhado essa, ó. Mesma coisa, tá? Esse ângulo aqui, quer ver, ó? Deixa eu fazer aqui, ó. Se quisesse, né, poderia ter feito assim, ó. Esse ângulo é igual a esse, ó. Aqui eu teria 3 e 3. É que não precisa dos 3. Basta a gente perceber 2, que já dá para falar que os triângulos são semelhantes, certo? Encontrou 2, o terceiro não tem como escapar. Professor, ali você simplificou ou não? Aqui, divide todo mundo por 2. Divide por 2, divide por 2 e divide Ah, por tá. 2, tá? Quando tem conta de mais e menos, assim, a gente só pode simplificar se dá para simplificar todo mundo, tá? Não pode, por exemplo, só cortar esse zero com esse, ó, não pode. Só se não tivesse essa conta de menos. Mas quando tem conta de menos ou conta de mais, eu só posso dividir se eu conseguir dividir todo mundo. Se ficar alguém de fora, lascou. Ô, turma, não vai dar tempo agora da gente fazer o exercício 4. Nós vamos fazer o 4 na próxima aula. E eu queria que vocês, nesses minutinhos que falta, tentassem fazer o exercício 11. O exercício 11 é só ler com bastante atenção que já consegue saber a resposta. Então, eu vou até marcar aqui, ó, que para a próxima aula nossa, precisa fazer o exercício 4. Hoje é dia 16, né? E aí, já fizeram o exercício 11?
É só olhar com atenção que já dá para responder. Vou até separar aqui, ó. Exercício 11. Eu fiz aqui, deu 3,9 milissegundos. Isso, perfeito. Essa é a resposta. Não tem conta nenhuma, né? É só ler com bastante atenção. É o 3,9. É isso mesmo. Após quantos milissegundos? 3,9 milissegundos, tá? Você vê que 3,9 é onde a função corta o eixo X lá, né? Certo ou não? Então, dá uma lida aí, turma, todos vocês, por favor, com muita atenção, e confirma que a resposta é realmente o 3,9 no exercício 11, tá? E eu já marquei aqui que na nossa próxima aula, falta fazer o exercício 4 do capítulo 15, que não vai dar tempo agora não. Eu vou fechar a gravação, pessoal, eu vou pedir para vocês digitarem alguma coisa para eu registrar a presença, tá? Só um minutinho. Ok. Eu